Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GWCast, o podcast da Grow.io. Meu nome é Flávio Fratucci, hoje eu sou o host aqui de mais um episódio da nossa nova temporada e trouxe um convidado super especial aqui, Gustavo Pegler. O mais difícil vai ser eu conseguir chamar ele de Gustavo e ele me chamar de Flávio. Né, Gu? Essa vai ser a parte mais difícil, Flávio. Flávio, tá estranho, pessoal. Mas é isso aí, cara. Eu sou amigo do Gustavo há muito tempo. Desde antes de marketing digital, desde antes de muita coisa, né, Gu? Tem aí uns 20 anos de amizade, Tem uns pelo 20 menos. anos de amizade. Já vivemos várias juntos aí, Com né? certeza. De eventos, festa, discotecagem. Tem muita história para contar. Vamos contar um pouquinho hoje, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, pelo amor de Deus. É isso aí. Bom, Gustavo Pegler hoje é diretor comercial da Traction. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Como que você chegou até aqui. Mas ali, conversando em bastidor, eu já curti muito o modelo de growth desses caras. Me mostrou algumas ferramentas ali, alguns canais que eles utilizam. Cara, isso tem tudo para ser um puta papo legal aqui de growth, inbound, outbound, prospecção, enfim, vai ser muito massa. É isso daí, vamos lá, Parme. Massa demais. Bom, primeiro recadinho aqui, esse podcast é um oferecimento da Parlatu Podcasts, uma empresa especializada em podcasts B2B. Tá o linkzinho ali dos caras, dá uma olhadinha ali depois. Tem muito conteúdo bacana ali deles também. Começar, vamos sem mais delongas, Gu? Vamos lá. Primeira pergunta de praxe aqui. Quem é Gustavo Pegler na fila do pão? Vamos lá. Bora. Bom, vamos lá, Flávio. Vou tentar chamar de Flávio sempre, tá? Vai sair Parme. Parme Galo toda hora, mas tudo bem. Sem problema. Bom, o Gustavo Pegler, na realidade, aí começou nessa brincadeira com marketing digital há 12 anos, na WSI, mas eu já venho de trabalhar na parte principalmente de internet, né, por causa da música lá atrás, mais de 20 anos trabalhando com música, e né, a gente é meio obrigado a pesquisar dentro da internet, acabou tendo uma certa familiaridade com ferramentas e tudo mais. Acabei trabalhando depois na noite, e isso também, trabalhava na área de marketing, então era obrigado a mexer com Facebook, já na época, Instagram, estava naquele começo até de Orkut. E aí o Gustavo ficou ali, foi aprendendo. Quando surgiu a oportunidade de ser contratado a trabalhar numa multinacional, que é a WSI, né, que é uma maior consultoria de marketing digital do mundo, e aí eu agarrei essa oportunidade, mesmo sem ter, vamos falar assim, uma background. formação. Uma formação básica na área, vamos dizer assim, porque na época nem existia nada também, né? Ou se você fazia marketing, publicidade, alguma coisa do gênero, mas não tinha nada focado no digital. E era ali o filão que eu queria entrar. Quando eu entendi, quando eu fui convidado aí a trabalhar, acabei entrando na WSI, e a WSI nesse período me ensinou muito, e no meio do processo a gente acabou transformando a WSI num modelo de negócio, e esse modelo de negócio é chamado de Traction. E a Traction hoje está virando uma empresa, né? Já virou, no caso, há 4 anos, aí já virou uma empresa que está se desmembrando aí da WSI. Legal. Então, nesse seu caminho, né, dentro do marketing digital, você começou em marketing, você já foi para vendas, você fez um pouco de tudo. Como é que é a sua trajetória dentro do digital? Tá. Como todo bom brasileiro, você tem que cruzar na área e correr para cabecear, né? Então, no começo da empresa, a gente fazia um pouco de tudo, então eu tinha que ter uma expertise básica de tudo que tinha no momento. Então, quando eu comecei lá, ainda nem se falava de inbound, né? Ninguém falava de inbound, ninguém falava de outbound. A gente fazia marketing de atração, né? Não fazia inbound. Então, era gerar tráfego, era esse tipo de coisa. Então, no comecinho da RD Station ali também, vindo junto ali, porque os caras que implementaram, na verdade, a metodologia em si, né? Se for pensar em inbound assim no Brasil, eles fizeram muito, né, para eles e para conseguir depois implementar a metodologia e vender o software. Era essa caminhada. Com certeza. Eu acho que, na realidade, a RD ela usou como bench o próprio HubSpot na época, né? O HubSpot era a ferramenta sobre, tanto que tipo o HubSpot hoje, se você for comparar, ele é um helicóptero comparado com as outras ferramentas. Só que se você não tiver um piloto para dirigir seu helicóptero, é uma coisa você ter um helicóptero e deixar ele guardado dentro de casa, que você não sabe pilotar, então não vai adiantar nada, entendeu? O canhão para matar passarinho. Exato. Né? Então, assim, eu acho que hoje a maior de todas,
de complemento a RD pegou um filão muito bom, porque ela viu o que tinha de melhor na ferramenta e trouxe para dentro da ferramenta dela e foi acertando e colocou na linguagem do brasileiro. Tropicalizou, exatamente. Que eu acho que é o mais importante. Hoje, a maior dificuldade das outras ferramentas existentes no mercado, principalmente HubSpot, SharpSpring, é para o cara conseguir dirigir. O cara não consegue, as pessoas não conseguem. E então a RD tem essa facilidade. Primeiro por ela ser muito mais didática, acredito eu. Uma experiência do usuário muito mais muito fácil. melhor. O UX dele é muito mais simples do cara utilizar. E se tiver duas pessoas que já tenham trabalhado com a plataforma, acabou, elas tocam o barco. Um HubSpot, você vai precisar ter umas 6, 8 pessoas ali, senão você não toca ele, não. E mesmo assim você precisa ter programador, enfim. Eu acho que a maior diferença, né, nesse momento estava aí, nesse caso. E você começou lá nesse começo aí fazendo de tudo, Gu, tudo. operando ferramenta de inbound, fazendo prospecção, você fazia um pouco de tudo. Eu prospectava os meus clientes, então criava as campanhas que eu ia atrair os clientes. Fazia campanha para clientes, tipo dentro de Facebook, ajudava em campanha de... Né, na época não usava muito o Instagram lá no começo, era só o Facebook na realidade. Então fazia essas campanhas, já mexia com o gerenciador, enfim. E aí fui crescendo dentro disso. Fiz treinamentos de Google Ads, treinamentos de SEO, fiz treinamento de... Quando explodiu, aí há uns 6 anos atrás, quando explodiu o inbound, nós fizemos treinamento com empresas de inbound para mexer nas ferramentas completamente, para não só utilizar a ferramenta de inbound como todo mundo utiliza hoje, para disparar e-mail. Né? O MailChimp faz isso, uma outra ferramenta tal. Então você tem... Então a gente foi aprendendo realmente a como utilizar. Isso deve passar por você também. Às vezes o cara tem o RD Station, você vai ver, não, eu já tenho, já utilizo, você vai ver. Tem porra nenhuma. O cara usa para disparar e-mail. Exato. Pô, para disparar e-mail usa MailChimp, você vai gastar menos. Então, vamos utilizar a ferramenta, vamos pôr ela para rodar. E aí foi aí que a gente foi se diferenciando no mercado. E foi onde eu fui aprendendo dentro do mercado. E a partir daí a gente foi crescendo como negócio também. E daí você foi caminhando um pouquinho mais para o comercial. Hoje você é total comercial, Parme, mas... Parme, tá vendo? Já ferrou. Mas enfim, você é total comercial, mas eu vi que você usa estratégias de, por exemplo, de prospecção digital, né? O que vocês usam como termo, para conseguir gerar oportunidade, tanto para vocês quanto para cliente. Com certeza, com certeza. Isso aí foi mais um produto que a gente desenvolveu. Então, aquilo que a gente estava até batendo um papo antes, da gente estar sempre desenvolvendo novos produtos. A maior dificuldade hoje dentro do marketing digital, né, é você realmente estar desenvolvendo novos produtos. O que se encaixa? E, ao mesmo tempo, como que eu escalo? Porque a grande sacada do marketing digital é a escalabilidade. Então, como a gente consegue escalar esse tipo de serviço? Então, ele precisa ser muito bem estudado para ver se ele faz sentido ser escalável ou não. Porque se for fazer coisa muito personalizável, ela fica muito cara. E ainda, às vezes, acaba não compensando para o seu cliente. Legal, perfeito. Né? Então, vou fazer um produto aí que eu vendo normalmente a R$3.000, só que se eu for atender, sei lá, uma hamburgueria aqui de São Carlos, não faz sentido para o cara me pagar R$3.000. Mas se eu tivesse um produto desse que eu consigo atender hamburguerias no Brasil todo por 1.000, faz muito mais sentido. Na escalabilidade. Na escalabilidade, e é um produtinho. Então a gente começa a entender esse tipo de coisa também para conseguir desenhar melhor. Que massa. Antes de entrar um pouquinho no modelo de negócio da Traction, que eu acho muito legal, eu queria contar um caos antigo, cara. Quando eu comecei a estudar digital, você vai lembrar dessa passagem. Quando eu comecei a estudar digital, que eu tinha voltado do Rio de Janeiro, trabalhava numa agência lá, que era Live Marketing ainda, muito marketing offline. E daí eu comecei a ver lá, a gente atendia a Vivo, Ambev, a Orla lá, que são os quiosques, atendia a Cirela, atendia uns clientes gigantes. E eu estava começando a analisar, isso faz uns 8 anos, analisar que os caras estavam trocando a grana do offline para o digital. E na minha concepção, na época, digital era Facebook, Instagram, fazer post, o caramba. E, cara, eu comecei a ver essa mudança, né, principalmente do cliente ali, né, de como que ele estava enxergando o que era marketing, comecei a estudar pra caramba, que nem mesmo um pouco depois da época que você entrou. E daí, cara, fiz todas as certificações, HubSpot, fiz certificação de RD, Rock Content, paguei uns cursos gringo e etc. E comecei a olhar para isso e, cara, pirei, assim, quando juntava comunicação, tecnologia, marketing, vendas, foi um negócio que, cara, abriu minha cabeça ali para fazer algo novo. E daí o Gu trabalhava na WSI e trocando ideia, sempre conversando bastante, né? Eu falei, Parme, cara, eu tô estudando isso agora e etc, cara, e eu tinha saído da agência. Uhum. Daí você falou, cara, abriu uma vaga aqui de estagiário. Cara, se você quiser abraçar essa vaga, eu falei, não, beleza, tipo,
Mas, ó, é R$700 para trabalhar aqui em Araraquara. A gente mora... Se você quiser vir, cola. Eu vou passar aqui, o diretor vai dar uma olhada no seu currículo e vai, com certeza, eu vou indicar e tal. E eu acho que rola. Falei, não, beleza, então. Daí fiz um currículo lá, né? Tipo, eu falei com a minha mulher, eu falei, olha, eu vou sair e vou ganhar R$700. É mais ou menos o que eu vou gastar. Mas eu quero, pelo menos, né? Tipo, se eu entrar, eu quero, né, evoluir e tal. Daí eu mandei o currículo e tal, daí a gente conversou, você virou, puta, Parme, não deu certo, ele pegou um moleque aqui de 19 anos, não sei o que, eu falei, então tá bom, então eu vou montar a minha. Hoje eu montei a minha. E graças a Deus foi uma boa escolha. Foi a melhor coisa. Olha que da hora, isso foi muito massa. E você falou, mano, eu queria muito que você estivesse aqui, mas, tipo, é estágio, tá ligado? Não tá, porque a gente estava num momento de empresa, né? Aquele lá, marketing é isso, né? A gente estava num momento de empresa de crescimento, de aprendizado também. Então, a gente estava buscando pessoas para fazer esse aprendizado e crescer com a gente. Foi aquilo que eu falei para você. A gente faz aquela demanda de ter muito estagiário no começo, no modelo. E aí, lógico, depois esses estagiários vão saindo e você vai selecionando quem vai ficando quem vai subindo ou não. Quem vai ficando no seu corpo de funcionários. E a partir daí fica mais fácil de você ter pessoas mais qualificadas dentro do seu negócio. Exato. Que aquilo lá foi a dor que a gente comentou, né? O mais difícil hoje é pessoas, né? Gente boa e não é nem... É uma mistura, né, de dedicação. Nós vamos falar um pouquinho de time, deixa um pouquinho. Mas beleza. Gu, me conta um pouquinho, cara, como que é o modelo da Traction, né? Você me falou que é baseada num livro, né? Que inclusive tem esse livro aqui, que é do Gabriel e do Justin lá, que, cara, é uma bíblia, assim, para quem quiser entender digital, quem quiser entender tração, growth, etc. O livro chama, em inglês é Traction, em português é Tração mesmo, tá? Se quem quiser busca aí, que é sensacional. Mas conta um pouquinho do modelo da Traction para tracionar, para gerar growth, como que vocês funcionam? Canais, processos, enfim, conta um pouquinho hoje. Tá, vamos lá. Toda essa parte de desenvolvimento, principalmente essa parte de processos e tudo mais, quando a gente começou, né, eu trabalhava junto diretamente com o Marcelo, que o Marcelo é o nosso CEO geral da empresa, na época de WSI. O Marcelo trouxe o Rafael Machado com a gente, hoje o Rafa é o CEO da Traction, então ele é sócio nessa parte, junto com o Lucas, que é um nosso programador que mora no Canadá também. Então, são eles três os donos da Traction, tá? E a partir desse modelo, o Rafa, ele é um cara extremamente processual, então ele gosta muito de processos para tudo. O Rafael é de Araraquara. Ele é. Eu cheguei a conhecer. Legal. E aí ele foi desenvolvendo alguns processos para Traction. Feito esses processos, esses desenhos iniciais de processos que o Rafa fez, a gente começou também a desenhar dentro de cada área os processos a serem feitos. Então, hoje, os nossos times de consultores têm os seus processos e a gente, como time comercial, tem alguns processos. Mas, basicamente, hoje, o que a gente faz? Né? É tentar unificar o marketing com o time de vendas, que é a maior dificuldade. Exato, vamos chegar lá. Isso, que é a maior dificuldade. Então, hoje, os nossos processos, todos passam, ou melhor, o objetivo final dele é conseguir mostrar tanto para a gente, para os nossos times internos, quanto para os times dos nossos clientes, que se o marketing e vendas não trabalharem juntos, não adianta nada. Então, acho que o principal processo está aqui. Então, hoje a gente utiliza de todos os canais digitais, cara, eu utilizo de tudo, desde a parte educacional, porque a gente cria vídeo institucional educacional nosso, então explicando, contando um pouco mais sobre o mercado, sobre melhorias e tudo mais, como qualquer outra empresa que utiliza Facebook, Instagram para fazer captação, utilizo de campanhas de outbound, no caso que, né, eu utilizo do nome de prospecção digital, como eu estava comentando, o outbound acaba caindo num termo de marketing fora, né? E aí, enfim, não é exatamente isso, o outbound é uma prospecção realmente nesse caso, então a gente prospecta muito, utilizo essa prospecção como um vendedor, ou como um pré-vendedor no caso, porque eu estou gerando um monte de oportunidade, e a partir dali eu começo a fazer esses atendimentos. Gero por Google Ads também como canal, SEO, mas 70% de tudo que eu gero hoje é indicação. Pô, legal. Então, de todos esses canais aí que você passou, você comentou que 70% é indicação. E hoje tem algo estruturado para indicação, Gustavo? Ou é aleatório? Bumba meu boi? Na realidade, no começo, né, Flávio, era aleatório, vamos dizer assim, né? Então, os clientes indicavam por motivação própria. Eu acho que muito mais por resultado entregue. E, principalmente, eu acho que pelo nosso modelo de venda inicial,
onde meu time de closer consegue criar uma confiança muito grande com o cliente. Então, isso acho que ajuda bastante. Então, depois disso daí a gente validou, a gente começou a entender, pô, se já estão indicando para a gente, né, sem incentivo algum, então vamos gerar um incentivo. Então, hoje eu tenho um incentivo tanto para clientes indicarem novos clientes, quanto para os meus times internos indicarem novos clientes. Então, são duas ações que a gente acaba desenvolvendo para estimular também. Mas essa parte de indicação, como eu falei, desses 70%, muito ainda parte do cara, ele nem sabe que tem esse plano de indicação. Legal. Mas ele acaba indicando. Principalmente, eu acho, pelo trabalho entregue, cara. Eu acho que isso gera Eu muita acho que é confiança. muito mais do que... Na verdade, quando você estrutura um programa de indicação, independente do que você for ganhar com aquilo, se o negócio não for bem feito, você não vai indicar. É o seu na reta. Exato. Então, Exatamente. Tipo, se você tá fazendo um trabalho bem feito, o cara também, tipo, o seu cliente também, né? Pô, tem amigo, não é só concorrente no mundo, né? Exato. Então, se um trabalho está sendo bem feito e ele ainda tem um programa de indicação que facilita, ajuda e principalmente leva ele, né, a ser lembrado de que pode indicar, eu acho que isso é um canal de aquisição fodido, né? Com certeza. E outra coisa que eu acabo utilizando muito, vendo, né, todo o mercado, isso foi uma coisa que a gente desenvolveu, foi o lance de contratos com clientes. Porque hoje 99,9% das empresas, das agências, das consultorias, querem assinar um contrato de 12 meses com o cliente. Uhum. Hoje a gente faz um pouco diferente esse processo. Eu sempre falo que os primeiros 60 dias de projeto, ele não tem fidelidade. É para o cliente conhecer o meu time interno e meu time interno conhecer o cliente. É tipo um onboarding. Exato. A gente faz aqui também. 60 dias para se conhecer, cara. Onboarding, a gente bate em 30 e ainda tem que segurar muita ansiedade do cliente em 30, cara. Não, 60 dias é o seguinte. Se não cumprir com algo do que foi combinado, não estou falando de resultado, deixo muito claro que escopo. E pessoas, somos seres humanos dos dois lados. Chega lá, o Flávio não gosta do Gustavo. Não adianta, é a primeira impressão. Você pode mudar, não vai conseguir. Então eu preciso ter essa visão. Então é sempre esses primeiros 60 dias liberado para os dois lados. Caso queiram cancelar o projeto, pode cancelar nesses primeiros 60 dias sem multa, sem nada. Cara, isso tira um pouco do atrito também, né? Então, beleza. Então, vou contratar, em 60 dias eu vejo ou não o resultado. Resultado no sentido... Todo mundo acha que digital é da noite pro dia e não é, né? Isso é muito bom colocar. Mesmo growth, mesmo ads, mesmo tudo, tem um período de maturação, tem um período de aprendizado, né? Principalmente quando a gente pega uma agência cuidando de um negócio de um cliente, né? Sim. Cara, eu entendo das técnicas, dos canais, eu entendo da metodologia, mas eu não entendo do seu negócio. Com certeza. Deixa eu entender o seu negócio, deixa eu entender quem é a sua persona, qual é a jornada dela, quem é seu cliente ideal, para a gente conseguir replicar isso nas nossas estratégias, né? O cara tem 10 anos de empresa, 10 anos ele não está aí capengando, está correndo, está fazendo, está acontecendo. Você tem 60 dias para resolver o problema da vida dele. Ele teve 10 anos. Boa. Então, como você conseguir alinhar isso com o seu cliente? Que é alinhar a expectativa. Que é lá. Então, assim, até, né, tem muito guru de marketing que acaba conversando com esse tipo de cliente, fala, não, resolva o seu problema para amanhã. E eu aí, vou dobrar o seu faturamento em 30 dias. Isso. E aí o cliente, ele tem essa má experiência com esse cara, só que ele faz o quê? Ele tem esses números como ancoragem. Isso é ser humano. Sempre quando você for dar qualquer valor, qualquer numeração lá, você vai ancorar o cara. Se você falar que é 1000, ele sempre vai ficar ancorado no 1000. Se você ancorar em 50, ele sempre vai ficar ancorado em 50. O grande erro aí do vendedor é sempre querer ancorar o cara lá em cima e aí depois, coitado, o time de entrega não consegue chegar naquele número. Exato. Ele fez o número para vender, não o número para o time entregar. E aí você gera uma certa discrepância. Então a ideia é você sempre dar números de ancoragem real. Se o número real não for satisfatório para o cliente, que é o que vai acontecer, porque o guru falou que dobrava. E a hora que chegou lá, você falou, não, na realidade eu gero 50. Pô, mas o cara falou que ia gerar 200. Falei, ele não gerou e você saiu. Então vamos para a realidade? A gente começa com 50. Se eu gerar 100, lindo. Legal. Mas eu combinei com você 50. E aí você começa a trazer o cara para a realidade. E essa questão de ancoragem, né, é muito legal, que também é uma técnica de growth, né? Quando você vai entrar em qualquer site de SaaS, de aplicativo e etc., tem o básico, o meio ali, que é o que chama de Pro, ou tem o Enterprise, né? Isso. Você olha lá, o cara fala assim, pô, o Enterprise é 100 mil reais por mês, mas o Pro, que tem quase tudo, é 30, né? Pô, então de 100 mil, o 30 tá bom.
E aí vai um pouco também, né, de psicologia na hora da venda, né? Isso é um pouco do ser humano. Você põe lá um simples, o mediano e o top. Vamos dizer assim. O mais caro, que é o Enterprise, no caso, ele sabe que não é para ele. Só que ele não quer comprar o mais barato. Então ele vai sempre acabar comprando do meio. Até para orçamento. Hoje a gente nem utiliza muito isso, mas no começo de WSI mesmo eu utilizava muito isso. O orçamento com 3 valores, o que fecha é o do meio. Sempre. Sempre. O cara não quer pagar o mais caro porque é mais caro, mas ele também não quer comprar o mais barato. Para não passar perrengue. Nem isso. Acho que vai um pouco do ego. Perfeito. O ego do ser humano em, não vou comprar o baratinho. Não, tô ali no intermediário igual todo mundo. Minha empresa é boa, minha empresa é saudável. Exato. Dá para pegar um... perfeito. Exato. E aí depois eu não vou poder reclamar. Legal. Então, eu sempre queria essa ancoragem. E então, dentro, né, você acabou de passar um pouquinho, né, de quais são o processo de vocês usam os vários canais ali. E quando a gente está falando, eu vou entrar um pouquinho depois em SLA de marketing e vendas, que é algo que todo mundo que senta aqui eu pergunto, porque eu acho que é uma dor comum de todo mundo. Perfeito. Mas antes um pouco, Gu, que indicadores você usa, por exemplo, em marketing e vendas? Pode ser os 3 principais KPIs, assim, que você considera, cara, não podemos deixar de olhar isso. Tá, quando eu falo do meu time, tá? Que aí são 2 coisas. Do meu time, eu tenho 3 KPIs principais de análise hoje, que é o número de reuniões agendadas que o meu time tem, o número de orçamento enviado e o número de venda fechada. Esses são os 3 pontos que eu trabalho. Você pode ter um pipeline gigante, mas nesses 3 pontos é o que você ancora também seu sucesso ou não. Exato. Por quê? Então, devido às métricas que a gente tem, então hoje eu sei que se eu gerar uma quantidade X de orçamento, eu vou gerar uma quantidade, de reuniões, eu vou gerar uma quantidade X de orçamento, que eu vou gerar a quantidade X de fechamentos. Então, por quê? Porque hoje eu tenho isso estruturado. Então, a gente tem essa taxa de conversão e eu consigo saber exatamente o que vai acontecer. Foge, um pouquinho para cá, um pouquinho, mas não foge muito. Então, o que a gente percebeu? Que quando eu conseguir começar a agendar a reunião, se preocupar em agendar a reunião. Se preocupa com o processo, galera. Não se preocupa com o resultado. Se você faz um processo, acabou. O resultado vem. Porque o resultado não depende da gente. Não. Depende de vários fatores e depende do outro ser humano lá. Mas o processo depende da gente. Com certeza. E principalmente com quem trabalha com você. A partir do momento que as pessoas que trabalham com você entendem isso, então você vai se focando. Então vamos focar primeiro em agendar a reunião? Porque, cara, se eu não conversar com ninguém, eu não vendo. Então, o princípio básico é esse. De 10 reuniões agendadas, vamos conseguir tentar pelo menos enviar 5 propostas? Exato. Das 5 propostas, vamos tentar fechar 1? Exato. Beleza, então fechou esse funil, uma venda, 10 reuniões. O que eu faço se eu quiser ter 3 vendas? 30 reuniões. É isso. É isso aí. Então, hoje, por exemplo, o que a gente estrutura? Como eu tenho 2 pessoas no meu time de closer, eles estruturam pelo menos 20 reuniões aí, cada um por semana. Legal. São em torno de 2 reuniões. Desculpa, são 20 reuniões os dois. São 10 reuniões cada um por semana. São 10 reuniões cada, né, na semana. E daí disso, a porcentagem, né, a porcentagem de venda ali no final. Porcentagem de venda não, desculpa. Disso, a porcentagem de passagem, você consegue ter uma noção boa. Sim, aí se mantém, como eu falei, se mantém entre 30% e 50% a partir desse momento da reunião, entre gerar o orçamento e fazer fechamento. Aí ele começa a ficar equilibrado, que fica um número interessante. A grande sacada é a gente conseguir cada vez mais aumentar o número de reuniões. Como é que eu faço isso, Gustavo? Como é que eu, por exemplo, saio de 10 para 30, aí entra um pouco em marketing, aí entra um pouco em prospecção, entra um pouco em máquina de venda? Principalmente interesse ao público. Porque hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem algumas definições de público muito claras, principalmente a área de saúde, então é um público quando que a gente está falando de traction. Isso. Tá, beleza. Tô falando no do nosso seu caso, negócio, isso. não do cliente. Não, tá, no nosso beleza. caso. Vamos pegar o seu. Então. Por quê? Porque eu tenho persona clara. Persona muito clara. Então, mesma coisa quando eu passo isso para o meu cliente. Tudo que eu aplico dentro da Traction, a gente aplica com o nosso cliente. Então, legal. Qual que é a persona desse cliente? Para quem que ele quer vender? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes para quem você entende o que o produto não é para quem o dono da empresa quer vender. Eu já tive casos que o cliente, meu produto é um produto para o público A e B+. Beleza. 10 campanhas, 0. Olhamos. Fizemos uma campanha para o público C. Explodiu de vender. O cara ficou bravo.
Porque ele falava pra gente na reunião que o Ele produto dele quer o A. que ele quer o A. Porque quando ele vai no condomínio dele, o cara que é amigo dele tem lá um negócio que comprou que é dele, com o outro não sei o que tal. E não é bem assim. Porque na realidade você vai ver depois quem usava o produto que ele vendia era a pessoa que era colaboradora na casa do cara, ela adorava. Então é por isso que o cara comprou, não foi porque era o cara da classe A, foi a pessoa que trabalhava lá que falava, ó, isso aí é ótimo, porque é fácil para limpar, é fácil para fazer isso, é fácil para fazer aquilo. Então, na realidade, o público dele de verdade, com quem ele tinha que se comunicar, não era esse público AB, entendeu? E fica dando murro em ponta de faca, né? Exato, entendeu? Então você tem que entender muito para quem você vai vender o seu produto. Entendendo para quem eu vou vender, tem a tal da jornada de compra. Isso, aí beleza, entendi meu público, agora eu vou começar a gerar como eu me comunico com ele. Tudo isso pensando, por quê? Você vai jogar uma campanha lá dentro do Facebook, para quem? Para quê? Para quem? Qual que é o resultado que você espera? Ah, não, pô, mas eu investi R$300. Cara, se for para investir 300, de repente, é melhor você guardar o dinheiro, esperar você juntar 800, 1.000, e aí você fazer uma campanha só de 1.000. Porque hoje, por exemplo, R$300, dependendo do que você estiver fazendo dentro do Facebook, não serve para nada. Mesma coisa de Google. Às vezes você pega isso aí, a gente pega pro cliente, mas eu investi R$500 no Google, não deu resultado. E não vai dar. É o que a gente conversou lá no começo. Eu tenho o RD Station aqui e não dá resultado. Peraí, deixa eu dar uma olhada. O que você está fazendo? Para quem você está fazendo? Como você está fazendo? Aí você vai pegar o mercado do cara, todo mundo investe 5.000 por mês. Ele quer investir 300 e quer ter o mesmo resultado do cara. Aí a hora que ele vai te dar o exemplo, isso acontece, né? Qual que é o exemplo? O cara te dá sempre o que é top. Pô, mas a quinto andar fatura tanto, irmão. Pô, mas tudo bem, entendeu? Então vamos investir o que ele investe? Ah, não, mas aí é muito. Eu falei, então, mas é... E não foi da noite pro dia. Então, como explicar para o seu cliente toda essa jornada? Legal. Você vai investir aqui, você vai colher aqui, depois você vai colher aqui, depois você vai colher aqui, até você chegar no momento que você está maduro. E aí você viu que tudo isso envolve o quê? O tempo de contrato, que os 60 dias não vai estar envolvido. Então, tudo isso aqui, na hora que você vai fazer a venda inicial, está envolvido. Então, você tem que começar todo esse processo lá de trás, para basear tudo, para a hora que eu poder chegar aqui com o meu time de consultores, não ser nenhuma surpresa para quem está do outro lado. Então, esse processo todo de vendas, principalmente hoje na área do marketing, é muito detalhado e muito cuidadoso, porque a gente tem a coragem. Então, tudo que você falar, o seu cliente vai depois cobrar do seu time. Perfeito. E daí, então, soube da persona, soube da jornada, a gente entra em ponto comum de dor, né, Gu? Quando a gente conhece muito bem o mercado, eu chego para você e falo, cara... essa caneta aqui não é a melhor para você escrever aqui, né? Tipo... Com certeza, com certeza. Aí você aponta. Só que aí isso tem que ser o quê? Você tem que ser o evangelizador, né? No momento. É a partir do momento que você ganha autoridade. Porque o cara... Por que você faz conteúdo? Por que a gente está conversando e tal? Isso aqui é tudo para gerar autoridade. A gente está batendo um papo, você está criando autoridade. Né? Então as pessoas começam a te seguir e a partir daí você vai evangelizando. O que você fala, entre aspas, vira lei. E então basicamente é isso. Então o cara nunca vai confiar numa pessoa que não passou pelo caminho, né? Não, e quem é você? Como você falou, quem é você na fila do pão? Exatamente. Basicamente é isso, você não é ninguém, você nunca fez nada. Ou você pode ter feito um monte, mas você nunca deu sua cara para bater. Você está cheio de boa intenção, mas, meu amigo, ainda não, né? Como diria o ditado, no inferno, o que mais tem é gente cheia de boa intenção, não é? O Everest que mais tem é gente morta motivada. Exato. Que não desistiu ali, tinha um coach dando um empurrãozinho para cima. Exato. Ô Gu, e daí quando a gente entra em marketing, então, aí vem o CPM, CPC, CPL não muda, né? Não, tipo, não muda. A gente tem variações gerais, isso para nível de cliente, indiferente do mercado. Mas os indicadores são os mesmos. Os mesmos, aí não tem muita... É engraçado que você pode estar falando de saúde, você pode estar falando de comércio, varejista, ou você pode estar falando de indústrias, do B2B. Cada mercado tem seu bench, né? Mas no final, o final ali é igual para todo mundo nesse sentido, né? Acaba não mudando muito. Muda os canais, tal. Muda a forma de comunicação, mas o processo acaba sendo o mesmo. E aí o que você vai verificar? Para cada um você tem, lógico, algum tipo de KPI diferente. Então, tipo, eu vou de trás para frente sempre, do final do funil subindo. Então, eu também, a gente faz assim também. Venda, que o cara vendeu. Qual que é o próximo antes de venda? Orçamento, então orçamento, beleza, o que mais que a gente tem que olhar? Então vai ser reunião, o que vai ser? No caso, sei lá, de saúde, é o cliente agendado, que você tem uma diferença grande entre o cara que agenda para ir num dentista, num médico, e o cara que comparece. Bom, beleza, entendemos então que um funil ele é composto por partes e a gente controla o processo e o que entra lá no começo tem que passar por por uma esteira. Sim. Ali com as taxas de conversão e a gente tem a previsibilidade do final.
Perfeito. Só que tem um negócio muito importante aí, que eu acho que nunca acontece com você, mas comigo às vezes acontece. É a briga entre marketing e vendas. Total, né? O que é um lead bom, o que é quantidade de lead. Pô, mas eu te passei 50 leads, você não agendou uma reunião. Ah, mas seu lead tá ruim. Não, mas o meu lead tá aqui, ó. O cara quer que ele... Não, mas o seu lead falou que nem cadastrou. Então, a gente entra no SLA de marketing e vendas. Né? Perfeito. Que eu acho que isso é importante. Que é a sua primeira rabisquinha aqui, ó. Marketing e vendas, como os dois trabalharem junto para se transformar um time de aquisição. Perfeito. Mas acho que o primeiro de tudo aqui, antes do marketing e antes de venda, né, é todo o processo de como isso vai ser feito. Então, quando a gente fala do marketing aqui, a gente tem, né, nesse funil aqui, a gente também tem um momento do nosso público. Consciência, consideração e decisão. Então, produtos e conteúdos de consciência, de consideração e de decisão. Todo cliente que você pega, aonde que você vai trabalhar? Qual que é a parte do funil que você entra? Legal. No final. Posso responder o que eu faço aqui? Eu vou de baixo para cima. Mas todo cliente quer que você comece pelo funil. Pelo final do funil. Sim. Gera venda. Sim. Se eu tô falando para você, se a gente do marketing, a gente está acostumado a trabalhar e a gente sabe que o processo é consciência, consideração e decisão. Mas nenhum cliente tem tempo e paciência para isso. Isso. Por isso que muito no meu ponto de vista, né? Não é regra, lógico, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que muito dos problemas hoje do trabalho de marketing dentro das agências em geral está aqui. Porque a gente vai no que o cliente quer. E o cliente quer que vende. Só que ele escutou o guru da internet falando que ele vai colocar para vender lá na internet, ele vai vender na hora que ele quiser. Ele não sabe desse processo. Ele quer te dar uma empresa de comparativo, por exemplo, de um cara que está há 10 anos fazendo isso. E ele quer estar no mesmo lugar que o cara começou há 10 anos atrás. Sem problema, cara. Você vai trabalhar 10 anos para chegar no que esse cara chegou, só que esse cara ainda vai estar 10 anos na sua frente. Ou você dobra o que ele investiu. E aí é onde o cara retrai. Então, antes até de tudo isso, com todos os clientes, a gente sempre tenta alinhar isso aqui. Explicando para o cliente que esse é o momento. A partir do momento que você está com isso aqui, muito claro, de consciência, consideração e decisão, que legal, estou fazendo decisão, mas, cara, não espera nada, que enquanto eu não começar a gerar aqui em cima, de eu não conseguir qualificar o seu cliente aqui, todo esse processo que eu estou fazendo para você é frio. O cara não te conhece, o cara se cadastrou, enfim, é muito frio esse processo. Então, beleza. Começamos aqui. Aí eu trouxe o cara aqui para o marketing, o meu time gerou, só que esse cara já veio mais qualificado. Porque ele passou por esse processo. Relacionamento, entendimento da marca, entendimento do produto, entendimento das dores, ver que aquele produto funciona ou não para ele. Isso, o que você faz. Beleza, a partir daí, ele cai para você como um lead, porque ele entrou, ele se cadastrou na sua campanha e tal. Outro ponto, meu time comercial faz o quê? O time comercial dos que eu atendo? O speed to lead, que é o que ninguém faz hoje. Por que dá todos esses paus que você falou? Ah, gerei 50 leads, você não fechou nenhum, você não agendou nenhum. Beleza, vamos lá, vamos fazer um NPS rápido. Ou Quanto tempo você demorou para ligar para esse cara? Putz, eu liguei para ele depois de 3 dias. Acabou, não, mas cara. Daí eu liguei, o cara não atendeu, eu passei pro próximo. Isso, pô, e cadê a cadência? Não, 3 dias. Geralmente eu sei 2 dias, 3 dias. Cara, internet é imediatista. Se o cara mandou mensagem para você, responde na hora. Não tem problema você não estar no seu horário. Eu falo pra galera, pô, tá no WhatsApp, tá ali. Você vai fazer diferença pra você falar, oi, tudo bem? Isso é o X, né, Gu? A mesma coisa que quando você manda um pedido para algum site e não aparecer ali, seu pedido foi enviado. Você quer morrer? Você quer. Meu Deus, será que deu certo? Ontem eu tava voltando de São Paulo, a Marcela comprando um produto lá para casa e ela. Pô, não deu certo. Daí ela voltava, se cadastrava. Pô, mas agora tem 2 no carrinho. Pô, mas agora não sei o quê. Era só um aviso para ela ali chegar. Ó, seu produto foi enviado, paga, foi registrado, agora é só pagar. Acabou. Então é a mesma coisa. Oi, recebi o seu contato, vou falar com você nas próximas 24 horas. Esse é o speed to lead. Exato. Por quê? A partir do momento, quando você consegue atingir esse cara nos primeiros 5 minutos, depois que ele se cadastrou, que ele fez qualquer coisa, a sua chance de converter o negócio aumenta em 95%. Sim. Isso aí é estudo, é dado real. Então, pô, depois de 3 dias, cara, nem liga. Se eu for mandar mensagem, manda pra pedir desculpa. Falou, desculpa que eu não consegui falar com você. Vou te indicar alguém mais rápido. Porque senão não dá tempo, cara. E aí o que acontece? E aí, beleza, aí volta tudo isso pro marketing. Então, qual que é o grande trabalho? É você conseguir passar isso, né, que é a parte da consciência, consideração e decisão, mais a parte do speed to lead, para esse time de growth, no caso. Legal. Né? Porque aí você vai trazer os dois. Você vai mostrar pro cara do marketing que o vendas precisa e você vai mostrar pro cara de vendas que ele precisa do marketing. Então agora eles têm que aprender a trabalhar junto.
E a partir daí a gente vai conseguindo. É difícil? Pá, assim, absurdamente. Principalmente você gerar um SLA, né? Tipo, o que é um lead qualificado pelo marketing, se está em consonância com um lead qualificado pela vendas, né? Então, assim, eu gero um lead de marketing. Para marketing, dentro do perfil, interesse e todos aqueles indicadores que a gente sabe, a gente joga para vendas. Na hora que chega no CRM de vendas, aquele lead qualificado para marketing, quando a pessoa entra em contato real ali no tempo e etc., se ele não tiver qualificado para vendas, na verdade, se vendas olhar para ele e falar não é um lead qualificado, nós temos que voltar no SLA e falar, então, peraí. Errou lá no começo. Então, erramos aqui, o que está acontecendo? Esse cara não é gestor de uma empresa farmacêutica que tem mais de 100 funcionários e faz isso? Opa, então peraí, então tá no SP, então estou entregando direito. Não, não é. Opa, então volta que o processo, deixa eu olhar nas minhas métricas aqui dentro, né, na nossa qualificação, se isso está certo ou não, né? E aí cai naquilo que eu falei para você, que nem sempre o cliente que o dono da empresa quer vender é o cliente dele. Exato. Que é isso aí que você falou, né? Então, legal. Pô, tem todas as qualificações no SLA que a gente falou. Beleza, aí você vai ver, cara, não é o perfil do seu cliente. Então, e isso, cara, não é de empresa nova, startup, não. Como a gente trabalha com muitas empresas familiares, você pega empresa aí com mais de 20, 25 anos, que o cara não tem nada. Nada. Zero. Nenhum tipo de estratégia. Não, mas o que eu fiz deu certo. O que você está querendo mexer no que A eu vida fiz inteira. e faz 25 anos, né? Daí é uma frase muito legal que eu coloco. Cara, o que te trouxe até hoje não é o que te vai levar para o amanhã, né? Não, com então, certeza. tudo que você fez até hoje são tempos diferentes, consumidor diferente, canais diferentes, processos diferentes. Hoje as pessoas mudaram, né? E o jeito delas consumirem mudou. Então, cara, se adequa a tudo isso para conseguir chegar para amanhã. Senão você está fudido, meu irmão. Senão você vai ser o famoso caso da Xerox, o famoso caso da Star... não é Fuji. Starbucks, da Fuji, da Blockbuster. Tudo bem que isso virou uma hyperização e todo mundo... Não, mas faz sentido, né? Não, total. Você se adequa, né? Não, você tem que se adequar ao mercado. Não tem como. Tem uma frase, eu não lembro agora de quem que eu sempre falo para os meninos que é muito boa, que é o seguinte, que o marketing é tão importante para uma empresa que não pode ficar na mão do departamento de marketing. Putz, eu postei faz pouco tempo. Exatamente. Exatamente. Esse é o maior ponto. Por isso que cada vez a gente fala mais. Então, assim, tem que ter mais gente. O marketing não pode ser tratado como um menininho do marketing, que é o que acontece na maioria das empresas. Sim. Porque geralmente... Sobrinho, meu sobrinho faz. Do dono. Meu maior concorrente a vida inteira foi sobrinho, meu vizinho e o mocinho que mora na esquina. Pois é. Porque você chegava para conversar, principalmente pelo perfil de empresa familiar, quando você chegava para conversar, o meu sobrinho já faz, no site quem mexe é o meu vizinho. Ah, mas ele é bonzinho, ele é esforçado, tá bom, mas você está deixando o coração da sua receita na mão de alguém que não, cara, ou não é qualificado, ou não se atualiza, ou não tem time para isso, né? Nós vamos falar um pouquinho de time agora, né? Mas não tem nem como, né, cara? Porque entendimento de negócio. Hoje eu acho que o que falta, na realidade, muito para a pessoa de marketing é visão de mercado, é visão de negócios. Sim. Então, hoje, o que acontece? Acaba ficando muito focado no que eu tenho que fazer, post, arte, copy, mas não pensa o fora. Por que eu estou fazendo esse post? Por que eu estou fazendo essa arte? Qual que é o seu objetivo principal? Tá bom, meu irmão. Então, dentro do seu objetivo principal aqui, ó, a gente vai criar isso de estratégia. Tá isso. Bom? Não ser um trabalho de demanda. Então, eu vou demandar o que tem que ser feito. Então, hoje não pode ser assim mais essa parte 3 de demanda. 3 posts, 4 blog posts, 2 e-mail. Não pode, entendeu? Então, não pode ser uma coisa de demanda, tem que ser uma coisa de estratégia. Então, você ter planejamento estratégico do que você vai fazer. Um planejamento estratégico real vai demorar de 6, 8 meses para ser feito. Não tem como você fazer um planejamento estratégico de uma empresa com 2 meses de atendimento numa empresa. Perfeito. Você não tem como. Então, o que você faz? Faz um planejamento tático, desenvolve micrometas. Quando eu falei aqui em marketing, como que a gente trabalhava, né? Que você falou, cara, lógico, criar consciência, né, descer do topo para o fundo do funil, a gente está fazendo um negócio aqui que está dando certo, que é o seguinte, a gente solta primeiro as campanhas de fundo, então a gente bate no fundo para começar a pegar os primeiros resultados, que o cliente também precisa e quer ver resultado, acho que todo mundo, né, se está implementando. E esses resultados são as primeiras frutas ali, as que estão mais próximas. O cara já está no final ali, os 3% do final da pirâmide ali, que está realmente
no período, na hora da compra. Momento de decisão mesmo. Exato. E depois a gente vai subindo, topo, meio e topo. E criando depois esse funil e esse relacionamento. Cara, dá certo, porque a gente começa a gerar lead, então a gente tira um pouco da ansiedade do comercial. Esses leads já colocamos, não são os melhores qualificados, não são o ICP direto, não vai chegar pronto para você. Você vai ter que fazer um trabalho ali até de conscientização, de educação e etc. Mas já começa a aparecer. Depois a gente vai subindo. Depois a gente faz um topo, um meio, e esses leads que não foram para frente no comercial voltam para meio, e se precisar depois a gente volta para topo. E daí começa a trazer de fora também. Cara, é um negócio que aqui está funcionando, pelo menos esse framework. Mas isso aí tudo é feito com o quê? Com alinhamento de expectativa. Sim. Se alinha com o seu cliente. Tudo isso que você falou, principalmente na parte negativa, do que o lead não vai ser o mais qualificado, que isso, que aquele outro. Essa eu acho que é a parte mais importante, é você sempre alinhar a expectativa com o seu cliente. E eu vejo que hoje, geralmente, o pessoal do marketing, de novo, né, ele quer vender. Ele acaba esquecendo de fazer esses alinhamentos de expectativa. Então, no nosso caso aqui, quando você separa a venda de marketing, acontece muito isso. Venda quer vender, o marketing vai falar, opa, peraí, mas você vendeu um negócio que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Então, vamos alinhar expectativas. Exato. E vamos se relacionar com esse cara, né? Tipo, vamos tirar a visão que você é só um cifrão para ele. Vamos entregar conteúdo, vamos educar ele para o mercado, vamos mostrar como resolver problemas. E, cara, eu lembro alguns clientes falam assim, mas se eu ensinar como ele tem que fazer, ele não vai me contratar. Então você é um merda, né? Porque se o cara lê 2, 3 textos e aprende como fazer o que você faz, ele não precisa de você e ninguém vai precisar de você. Exato. Então você não sabe nada. Então você não sabe nada, exatamente. Ou você é um ótimo professor, então você também deve estar na área errada, porque você conseguiu ensinar tudo com 3 textos e todo mundo aprendeu, você é um ótimo professor, vai procurar outra área. Exato. Mas o lance de você ensinar, que isso aí acontece lá com a gente também, eu falo que é muito mais para você evangelizar, de você ser a pessoa que passa as informações que essa empresa, essa pessoa segue, e quando ela necessitar de um serviço ou algo do gênero, ela vai procurar você. Porque você que tirou todas as dúvidas dela a vida inteira para tudo que ela precisou nesse sentido. É quase que uma gratidão inconsciente ali daquela marca. Total, né? total. É o subconsciente trabalhando forte. Porque, eu segui o Flávio me explicou isso, o Flávio me explicou aquilo. Me ajudou nisso. O Flávio falou isso. Agora eu preciso contratar um serviço que é o que o Flávio faz. Quem que eu vou contratar? O Flávio, ele me ajudou. Perfeito. Não vou para que eu vou. É claro, a mesma coisa de indicação. Você não vai indicar quem você sabe que vai dar resultado. Então, se é um negócio que você criou um vínculo, você falou, não, eu sou seguidor dele, a partir dali fica muito mais fácil. Isso acontece em tudo. Fórmula de lançamento para comprar curso, Érico Rocha, clássico, tal. Então, isso acontece com todo mundo. Tipo, a Nestlé em 1960 criando o livro de receita, e daí quando você vai comprar um leite condensado era da Nestlé, a John Deere ensinando como arar o terreno em 1890. E você acha que alguém mudou, deixou, não, porque ele ensinou, eu comecei a fazer leite condensado em casa? Construir meu próprio trator. Eu vou construir meu leite condensado em casa? Não, né? Não tem. Então, você tem que ensinar exatamente por isso. Para mostrar para as pessoas que você consegue, que você tem essa capacidade, principalmente inicialmente, você tem conhecimento, e a partir daí é só colher os frutos. Exatamente. Que é o mais difícil. E você não vende conteúdo, então também faça conteúdo para vender, não fica só ensinando. Então é estratégia. Exato, exato. Estratégia. E tudo cai, né? Na funil, consciência, consideração, decisão, mesmo para a fórmula de lançamento, para o que for, tudo você vai ter esse momento de compra. Eu explico isso para o cliente, falo, parte do momento que você quer, por exemplo, viajar. Quando você vai viajar? Você não vai viajar amanhã. Você vai programar uma viagem. Então, você vai entrar num site lá da Decolar, o que for. Estou pensando em ir para a Itália. Isso. O que eu vou visitar na Itália? Se a Decolar já começar a me ensinar o que eu vou visitar na Itália e dentro desse conteúdo colocar ali um CTAzinho, um call to action, passagem para a Itália em julho de 2023, 50%. Não, e você começa... E não só isso, né? Além disso aí, tudo isso aí, ela vai já te induzindo, mas a partir do momento que você busca algo para frente, que é esse tipo de projeção, né? De você estar buscando algo. Olha o período, por exemplo, eu fui lá, coloquei na data, 20 de setembro de 2023. O cara tem um ano para me trabalhar. Para se relacionar com você. Né? Um ano para trabalhar comigo. E daí eu vou passar esse lead lá pro closer? Não, calma, ele vai aqui e tal. Você pesquisou Itália, o que você falou. Tem um passeio, tem não sei o quê, tem isso aqui lá, tem isso aqui. Perfeito. E o cara vai te esquentando. E aí vem o remarketing, né? Que fica lá em cima de você. Decolar.com deve dar o quê? Uns 6 meses de remarketing? Não sei, não sei, mas às vezes você tá no banheiro ali, você vai pegar o papel higiênico, no papel higiênico tá o Decolar. Ou Netshoes. Ou Netshoes. Exatamente. Mas é remarketing, cara, muito forte em cima. Exato. Gu,
Agora vamos mudar um pouquinho, né? Seguindo aqui no nosso papo de construção, né? Como é que hoje é um time de growth, tanto em marketing e vendas? Como que hoje está estruturado? Eu sei que tem vários times, mas esses times se replicam em squads, né? Isso. Como que hoje é um squad ideal para você ali, tanto de marketing quanto de vendas? Tá, eu tenho então, por exemplo, um time de atendimentos, né? São os consultores. Então, hoje são 7 times internos de consultores. Esses consultores, dentro do time deles, eles têm um assessor, geralmente. Consultor seria um planner, assim, um planejamento. É um cara que vai cuidar daquele cliente. O que eu pensar que é um agile, não é isso. O consultor é o cara que vai montar todo o planejamento tático e estratégico junto com o dono da empresa ou com quem realmente apita dentro da empresa. Certo. Então, eu sempre brinco que numa escala, o meu consultor junto com o dono da empresa, eles têm que ficar lado a lado. Aí tem o departamento de marketing, tem não sei o que lá, e eu tenho o assessor. Aí aqui, o meu consultor tem que conversar com o dono da empresa, porque a gente está falando sobre negócios e próximos passos. O cara, a menina lá do marketing, a pessoa do marketing, o cara do marketing, enfim, que está no interno do departamento de marketing, que é um coordenador, que é um gerente de marketing, ele está preocupado com outras coisas. Então você tem um assessor. Estratégico, tático e operacional. Definiu perfeitamente. Legal. É exatamente isso. Então esse consultor Estratégico. Total. O assessor tático e operacional tem um time inteiro de desenvolvimento interno. E o que entra aí? Social, designer, analista de mídia, analista, copy, SEO. Aí vai tudo no copy. Aí quando necessita de programação, aí eu tenho um time inteiro de programação. Legal. Então esse time de programação, entre aspas, ele vende o serviço interno para os outros times conforme a necessidade. Então, atende aqui, atende ali, atende aqui dentro desses times internos. Ele é alocado em vários. Tá. E aí, os meus times também são divididos por tamanho de carteira. Então, até X de mensal, eu tenho um time que atende. De X a Y, eu tenho outro. E Z, eu tenho outro. Por quê? Por causa de complexidades. O cara que paga 3 mil te cobra sobre 3 mil. O cara que te paga 10 mil te cobra sobre 10 mil. E o cara que te paga 20 te cobra sobre 20. Mas o cara que te paga 1.000 te cobra sobre 30. Sobre 30. Eu ia falar agora. Agora, o cara que paga 500, ele quer te cobrar pelos de 55 mil. Que é o que mais... É a realidade. Só que você tem que ser muito bem dividido exatamente por isso. Por quê? Porque o cara que atende um projeto maior, uma pessoa que atende um projeto maior, é 99% estratégico. Sim. Então, ele precisa ser muito bom de estratégia. E o cara que atende esse aqui de 500 é 99% relacionamento. Não, é relacionamento, cara. Porque é exatamente isso. Tá. Que o cara vai ficar te cobrando. Então, você tem que ter um cara que seja muito bom de relacionamento para conseguir atender isso. Porque se você não tem uma pessoa boa no relacionamento, o cara explana em 2 segundos, né? Sim, não, e é muito interessante, né? Um cara que investe, por exemplo, 50 pau de marketing, ele não depende daquilo para a saúde financeira da empresa, né? Tem todos os outros processos e canais, né? O cara que investe 1.000 é a bala dele ali colocando para ver o que retorna, né? Isso é muito mais difícil, né? Com certeza. É o cara que vende o almoço para comprar janta. Estamos chorando as pitangas aqui. É o cara que vende, é o cara que vende almoço para comprar janta. Né? O mais clássico que tem. Esse cara que está no pequeno investimento, às vezes o cara não tem. Ele tem 30 dias. Quantos clientes não aparecem que a gente nega, que eu nego o cliente, que o cara tem 30 dias para resolver a vida dele. Fala, amigo, você teve 10 anos de empresa, ninguém resolveu, você quer me dar 30 dias para resolver, que eu vou ficar depois com esse fardo, que você fechou sua empresa, porque o trabalho de marketing não deu certo, porque você chegou agora? Não. Sim. Prefiro não pegar. Sim. Então, é esse tipo também. A gente às vezes parece, é arrogante, você não vai pegar o cliente? Não, cara, eu quero que o cliente fique comigo 10 anos. Esse cliente já vai entrar com problema e ele não vai ficar comigo. E aí não vai adiantar nada. Eu não vou conseguir fazer milagre. Marketing não é milagre. Perfeito. Eu até brinco, falo, cara, o único cara que conheço que faz mágica é aquele que tem o raiozinho aqui, assim, o Harry Potter. O resto, amigo, não tem nenhum. Esquece. Não vai fazer, caras. Exatamente. Ô Gu, aproveitando então, falando em milagre, agora eu quero trazer a mãe de Iná aqui, incorporar no C. Precisa me passar, não literalmente, pelo amor de Deus. Não, nem brinca. Fala uma coisa pra mim, cara. Tendências de growth, cara. O que você vê, assim, o que hoje dá muito certo pra vocês, né? Então você já passou um pouco de indicação. Cara, não vai fugir, né? Google Ads, não vai fugir um SEO a longo prazo, não vai fugir um social ali de relacionamento e uma vitrine para o seu negócio, não vai fugir educação por e-mail, criação de material rico, enfim. Mas eu queria que você trouxesse um pouco assim, tipo, o que você está vendo que está crescendo. Cara, um TikTok da vida, hoje um TikTok ele funciona B2B, ele funciona B2C, enfim, canais
tendências, campanhas, o que você... Cara, assim, hoje o que a gente está olhando bastante, e tem aparecido muitas empresas nesse segmento para a gente atender, são empresas de desenvolvimento de tecnologia que trabalham dentro do metaverso. Então, hoje, mais do que TikTok... Você está olhando para isso, cara, no sentido de criar campanhas, criar ações, criar marca, criar branding, criar conversão dentro do metaverso? Na realidade, assim, eu tô, acho que igual todo mundo que está nesse mercado. A gente não sabe direito 100% o que vai ocorrer dentro do metaverso, mas se você não estiver olhando ali, pode ser que passe e você perca o momento. Quanto é hype, quanto é real. Isso, até onde que compensa a gente realmente estar lá ou não, o que compensa a gente fazer, e dentro disso, o que vai servir para o nosso cliente, o que isso vai virar de produto. Perfeito. Então, por exemplo, com esses clientes que a gente tem conversado, que já trabalham com isso, então hoje já tem empresas que desenvolvem o seu boneco dentro do metaverso, ou a sua empresa dentro do metaverso é uma coisa. Tem um cara que já compra o terreno para você dentro do metaverso e constrói. Então isso aí já é outra coisa. Aí tem um cara que faz o negócio do jeito que você quiser e tal. Então isso aí já é outra coisa. Então tá, legal. Só que hoje ainda a gente vê que valores são para mega empresas. Então é uma Nike da vida, uma Spotify que vai fazer. Ainda não tem um valor ainda tão... eu acho que... de tecnologia. Cara, a mesma coisa. Um site há 20 anos atrás era uma fortuna. Hoje você faz em clique, né? Eu acho que toda a tecnologia também passa por um estágio de crescimento e maturação, né? E depois ela vira mais popular, né? Eu acho que vai ser assim também. Eu acho que principalmente pelo modelo, né? Porque o metaverso ainda a gente necessita de óculos 3D para participar, para ter uma interação. Eu vi essa semana de um supermercado, agora eu não lembro qual que era o nome, mas você coloca o óculos... Você já passeia e vai coloca tudo no seu carrinho, fecha a compra, eles vêm e entregam na porta da sua casa. Perfeito. E na verdade você pode fazer isso pelo site. Sim. É que a experiência é diferente, né? Mas foi o que a gente estava conversando. Por exemplo, eu entrei no site. Eu também. Pela praticidade. Exato. Mas, por exemplo, o Theo. Exato. O Theo já colocaria o óculos, só pela diversão. Minha filha, porque ela é hype, então ela queria estar dentro desse rolê, né? Aí Theo e Lee são meus filhos, tá? Já tá dando uma mais baixa, geração X. Exato. Então, quer dizer, eu acho que faz muito mais sentido para eles. Então, aí vai tudo na estrutura para quem é. Então, como a gente conversou lá no começo, as empresas familiares estão começando a passar, os pais estão saindo, estão entrando os filhos. Sim, então, a gente está também num momento de transição. Então, é um negócio muito interessante para ficar de olho, porque pode ser que seja a virada. É uma aposta geral, né? Tanto do Mark quanto de todo mundo dentro do mercado. Sim. A mesma coisa, eu acho, cara, é quando uma empresa vem pra gente e fala, cara, o que vocês acham do TikTok? Depende. Quem é seu público? Qual é a faixa etária? O que ele consome? Qual é seu produto? Qual é o ticket do seu produto? Cara, depende muito, né? Com certeza. Eu não vou, por exemplo, fazer uma venda de um sistema de RP que a gente pega C-level ou no máximo ali gerencial e colocar coisa dentro do TikTok. Cara, esse cara não tá lá. Não. Né? Eu acho que assim. Mas, por exemplo, um cara que compra Jordan tá lá. Sim. Um moleque que compra camiseta tá lá. Né? Videogame. Um videogame, exato. Cara que consome conteúdo de game, exatamente. Então, eu acho que todos os canais estão aí, tem que saber entender, né? Porque no final, né, marketing é gente, né? Então, é gente falando com gente, né? E tudo muda, mas a pessoa do outro lado, não, né? Tipo, a comunicação sempre vai existir. Né? Com certeza. E principalmente, como você vai levar isso a essa pessoa? Que nem você comentou, pô, o TikTok, tem o Reels no próprio Instagram. Por que você vê o Reels? Eu não tenho TikTok no celular, eu tenho o Instagram. Às vezes você tá, dá uma olhada nos vídeos, você coloca lá no Reels e começa a fazer assim. Sim. Gamificação, roleta roleta de cassino, Eu nunca cliquei em né, nenhum para falar, saiba mais. Sim, eu nunca cliquei em nenhum. Sim. Então, por exemplo, não é um canal, vamos falar assim, que me afeta. É isso que vai fazer você comprar? Não. Nem me influencia. Porque é um negócio ali, é um passatempo. Tanto que aqui para cima, realmente, que é para ser rápido. Né? Então, acabou. Diferente de quando é um Stories, que quando você põe para cima, ele já te leva para uma página. Pra intenção. Ou diferente quando você vai num Google buscar por uma coisa. Aí é outra história. Aí é outro 500. Aí a gente já está consolidando. Isso. Aí você já está realmente fazendo o que você quer. Que é buscar o que você... Não é uma compra impulsiva. A ideia do Facebook, Instagram, do Reels é você fazer a compra por impulso. Mostra lá, a blogueira aparece usando. Nossa, é isso que eu quero. Clica e converte.
Tipo, campanha de alimentação, qualquer coisa de alimentação. É zero conversão, cara. Zero. Por quê? Você pode ser impactado pela pizzaria agora. Você não vai pedir pizza agora. Que hora que você vai pedir a pizza? A hora que você chegar à noite. A hora que chegar à noite, o que você vai fazer? Vai entrar no iFood. Exatamente. E é muito melhor eu colocar uma grana dentro do iFood, por exemplo, para fazer pra isso, despertar isso aí, dar um cupomzinho, fazer qualquer coisa. Isso, e outra, para subir dentro do iFood lá, para você estar mais bem ranqueado, do que de repente você impactar o cara na externa. Colocar uma influenciadora comendo pizza. Entendeu? Perfeito. Porque aquela sua campanha não vai gerar conversão. Então, se você tiver amarrado com o seu cliente em número de conversão por causa daquela campanha, esquece. Não vai gerar conversão. Cara, vamos nem entrar em indicador de vaidade, por exemplo, quando o cliente vira para você e fala: meu número de seguidor é muito baixo, eu tô tendo pouco like. Vamos pular esse. Isso aí não faz nem sentido, cara. Hoje não faz sentido, porque não é porque o cara não tem seguidor que ele deixa de vender e não é porque ele tem seguidor que ele deixa. Tá lá o Fiverr. Compra lá seguidor, entra lá. Já viu o Fiverr? Não, cara, eu sou totalmente avesso também, né? Não. Não, o Fiverr, quando o cliente quer muito, eu falo, cara, tem o Fiverr, tá aqui, vai lá, você escolhe, tem tudo lá no Fiverr. Você quer pôr 1 milhão de seguidores perfil no seu real, YouTube? ou maquininha, ou X? Não, eles colocam perfil real. Perfil real. Então, mas deles. Beleza, mas eu vou vender banana pra... Não, isso eu dou pro cliente direto, cara. Se o cliente, a gente, na métrica de vaidade, você quer, entra aqui no Fiverr, se você quiser comprar, você compra. Só que, ó, já vou te avisar, vai dar problema, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer Além dos problemas, você tá gerando uma audiência zero qualificada pra você, cara. Não, mas o cara depois entende. Ah, tá? Que bom. Quando você mostra isso aí, o cara entende. Porque você fala, cara, vai te dar problema. A gente tem um caso clássico lá em Araraquara, o Marcelo, quando ele ouvir isso aqui, ele vai dar risada. Mas a menina era uma cantora dessas que tinha na macro-região nossa. O pai dela convidou eu e o Marcelo para ir lá na empresa dele, para ir lá conversar, porque ele ia mandar a filha dele para Israel. Porque tudo que ela postava dentro do Facebook na época bombava, só gente de Israel comentando. Pô, a menina tinha, sei lá, 20 mil seguidores na época, já era um absurdo. Ou seja, meu público tá em Israel, bombando, cara, ela tá fazendo sucesso lá. Pegamos e fomos dar uma pesquisadinha um pouco maior, né? Comecei a ver e tal. Aí fui descobrir que a agência que trabalhava tinha comprado os seguidores e os comentários, aqueles comentários automatizados que tinha, só que há 8 anos atrás. Chegamos lá e falou, cara, isso aqui é tudo fake, isso aqui não existe e tal. E o cara era super simples, ele ia mandar a filha dele para Israel cantar. Na época, tipo, música gospel, não sei o quê. Eu e o Marcelo, até hoje, a gente dá risada, cara. Toda vez que a gente fala, eu te dou exemplo. Fala, ó, olha o perigo. Falei, ia mandar a filha dele pra faixa de Gaza no meio da... 8 anos atrás, ia mandar a filha pro meio de Israel. Por analisar um indicador errado, né? Por analisar um indicador errado que ele mesmo criou. Exato. Porque foi ele que colocou esses seguidores lá. Então, hoje, eu sempre falo isso pro cliente. Cara, meta de vaidade, assim, números, assim, seguidores, curtidores, não significa nada. Nada. Não é porque seu post tem 100 curtidas que você vai vender mais ou menos, né? Seu conteúdo institucional, você está educando, vai mudar muita coisa. Exatamente. Vai mudar depois, se o cara, se desses 100 todo mundo quiser comprar, aí beleza, porque, pô, aí faz, mas no mais, institucionalzão, né? Exato. Pô, que legal, cara. Que papo massa, Gu. Cara, que já quero agradecer, estamos indo para a reta final aqui, quero agradecer a sua presença. Eu que fico feliz. Que a gente fala, é bate-papo, né? Sim, tem que ser direto, Quer ver coisa técnica, procura curso na internet. Exato. Eu falei, se quiser que traga alguém técnico, a gente traz, mas aqui é um bate-papo. Exatamente. Gu, agora eu vou te pegar, hein, mano? Bora lá. Fora do roteiro aqui. Pô, falou, mas eu quero agora algo um pouco mais pessoal seu, assim. Perfeito. Erros e acertos, mano. O que vocês já fizeram, assim, de campanha, de ação, de, puta, vou investir nisso, vou tentar isso, que não deu certo? Cara, eu acho que os maiores erros, até, assim, que eu já participei, acho que foi feira de franquias, da gente, quando tava na época de WC, tentar vender franquia, e era uma coisa que não ia muito certo com a gente, porque o primeiro ponto é que eu precisava ter pessoas que falassem inglês. Uma das obrigatoriedades da franquia é a pessoa falar inglês para ela poder adquirir. Então, isso aí eu acho que no Brasil é meio complexo, né? Pôs uma bala e não voltou. Cara, se eu falar para você que a gente está falando de 11% da população, um pouco de menos de 11% da população brasileira fala inglês. Tá? Isso é dado. Então, um pouco menos aí que 11%. E desses 11%, eu precisava quem tinha pelo menos $40 mil para fazer de investimento. Então, quer dizer, desse 11%, você cai para uma faixa muito pequena. Essa era uma coisa que a gente sabe que não dava muito acordo. E no mais, assim, cara, de erros assim, campanha, né? Estilo de mercado. Às vezes você fala, não, esse é o mercado, sei lá, vou trabalhar com pizzaria.
E aí você descobre que, puta cagada que eu fiz, coloquei dinheiro, só tá me gerando dor de cabeça, Quando cancela vem, tudo, cancela, pala não, tudo, isso não aqui tem só vai me... LTV. Exato. Mas é erro e acerto, né? Como eu falei, a gente descobriu um mercado, entre aspas, né? Descobriu é ótimo, mas de área de saúde que estava muito carente. Então hoje, qual que é, né? A gente fica dando tiro para todo lado, erro toda hora. Tá? Mas é assim, se você não errar, você nunca vai acertar. Você não sai do lugar. Né? Não, você nunca vai acertar se você não errar. O erro serve exatamente para isso, para você ir lá, corrigir o que você fez de errado e buscar um próximo step. Porque senão, se você fizer, não, vou acertar, você vai só se frustrar. A verdade é essa. Perfeito. E o que deu muito certo, Gu? Muito certo de trabalho em si, realmente, foi quando a gente começou a pensar mais no próximo passo do nosso cliente, ao invés de deixar ele pensar. Proatividade, em estratégia, em ação. Em tudo. Isso que eu acho que foi a virada de chave. Mostrar para o cliente que eu não sou uma terceirizada. Eu sou uma extensão da empresa. Então eu sou o departamento de marketing. Aqui. E ao mesmo tempo tira um pouco da mão do meu mouse também, deixa eu trabalhar, porque senão eu não vou conseguir implementar o que eu preciso e buscar o novo. Total, total. E aí dá licença que a gente faz. Então por isso que a gente faz a 4 mãos nesse sentido. E aí é onde que o growth entra. Por quê? Porque eu consigo trazer o cara de vendas. Eu não sou mais o menino do marketing interno. O cara de vendas acaba me ouvindo um pouco mais. Um pouco mais difícil, mas ele escuta. E a menina do marketing, o menino do marketing, o carinha do marketing está aqui, ele vai me ajudar. Então já fica mais fácil de equilibrar. Então o que a gente sabe que dá certo hoje, o que a gente fez realmente foi exatamente isso. É pensar, fazer esse próximo passo dentro do cliente. Isso aí é Game changer. nossa, total. Porque ninguém faz. Ninguém entrega isso para o cliente. E quanto mais o cliente já passou por agência, é uma coisa que a gente também não posiciona como agência, a gente se posiciona como consultoria. Acho que é uma coisa também que... Legal, bacana. Que dá uma... Agência demanda. Escopo, Exato. entrega. Consultoria, resultado. Não que a agência faça isso, tá? Na realidade, não. É porque o cliente, quando contrata a agência, ele já tem esse preconceito que é isso que vai acontecer. Ele vai gerar demanda. Então eu preciso disso, daquilo, e não é isso que a gente faz hoje. Perfeito. Acho que Que massa. Nossa, muito massa. Isso aí é uma dor comum. É, normal. Legal. Eu acho que não muda, cara. Eu acho que assim, nosso mercado de marketing, tanto digital quanto offline, eu acho que as nossas dores como consultoria, como agência, acabam sempre sendo as mesmas. A gente tem um pouco de problemas aí com pessoas, a gente, né, com times para formar, para qualificar. Hoje você não tem uma base de comparativos para você conseguir fazer. Porque, tipo, o cara é formado, não é igual você fazer uma contratação, não, ele é formado disso, dá aqui o currículo. Não tem, é prática. Você tem que ver o cara que tem uma prática maior. Então, vou desenvolver uma prova para ele criar, vou fazer não sei o quê, esse tipo de coisa. Aí você vai tentar resolver o seu problema de pessoas. Só que, além de tudo isso, você tem o outro problema de pessoas, que é o psicológico. Então, o quanto essa pessoa aguenta uma pressão. O que é uma pressão? Uma pressão para nossa idade é uma coisa. Uma pressão, por exemplo, para a galera que vem mais nova é outra coisa. Tem um amigo meu que eu sempre bato isso aqui, né? Mas ele fala assim, a gente contrata a técnica e demite por comportamento. Exato. É isso. Às vezes a gente olha muito na técnica, vê uma pessoa lá que tem um currículo legal, que já passou por algumas empresas, que já tem o pé naquilo que ela vai fazer com a gente, mas o emocional dessa pessoa, às vezes, tipo, emburrado, mau humor, contagia o time, espana sob pressão, dá coisa em todo mundo. Cara, você pode ser o melhor profissional, né? Se você não tiver essa inteligência emocional de saber lidar com as situações, esquece também, né? Cultura da empresa, eu acho que é o grande termo. Se o cara não faz parte da sua cultura, ele não vai mudar. E não adianta. Fit, né? Exato. Não adianta. Ele não vai conseguir entrar na sua cultura. Então você tem que ter muito esperto quanto a isso para ver se realmente o cara faz parte da cultura. A ponto, até às vezes, na hora da contratação, é muito melhor você mostrar tudo relacionado à cultura. O currículo dele já falou tudo. Então agora ele vai fazer uma prova relacionada à cultura. Se o cara não faz relacionado à cultura, não faz sentido. E aquela, em determinada situação, você faz isso ou aquilo, né? Se isso acontecer com você, o que você escolhe fazer? E se o cliente falar isso? Né? E daí não tem certo e errado, né? Legal, não faz parte da cultura da Grow, mas, cara, com certeza tem várias empresas que você vai se encaixar, né? Não, com certeza. A gente já teve pessoas que trabalhavam conosco que saíram devido à pressão, por causa de cobrança. E eu vou falar para você, eu já trabalhei em bastante lugar. Cara, a gente
tem cobrança. Nossa cobrança é super... Eu penso a mesma coisa da nossa, mas pode não ser para algumas pessoas, né? Mas exato. Mas beleza. Mas sério que você tá encanado que nós estamos, tipo... É entrega. Você não entregou... Tudo bem, cara. Eles não trabalharam com a Adriana Daltrini. Rodinha no pé. Exato. Então eles não sabem o que é ter cobrança. Aí eu enchi o saco. Eu falei... Old school, né? Patrãozão old school. Exato. Eles não têm esse tipo de cobrança. E aí teve uma pessoa que trabalhava conosco que acabou saindo da empresa. Beleza, foi. Aí passou umas 3 semanas, eu vi no LinkedIn ela super contente, comemorando que ela ia trabalhar num banco. Errou. Fiquei pensando, falei, pô, ela reclamou da cobrança... que a gente... Ela acha que no banco vão fazer o quê com ela? Ela não sabe que ela é número, que ela tem meta. Alma. Exato, ali ela tem meta. Lá no nosso ela não tinha nem meta. Era coisa que precisava fazer tal, entrega. Então foi, quer dizer, aí vai descobrir o que é cobrança. Sim. Então, eu acho que muito também vai, assim, hoje a maior dificuldade nossa nesse sentido é maturidade. Aí, né, envolve outras coisas, mas eu acho que as pessoas que vem vindo para esse mercado, principalmente hoje, ainda a gente sente que elas são bem imaturas. Bem imaturas. Sim. Não, eu concordo. E é difícil você pegar e tirar, né, de uma determinada faixa etária alguém que tenha, além do técnico, né, toda essa parte emocional, toda essa parte de... cara, e principalmente, né, tem uma galera que veio aí que passou... 2 anos recluso, né? 2 anos pra gente que é mais velho, é um pedaço, né? Agora para uma molecada nova, 2 anos é muita coisa, né? Perde muito skills, né? Sociais, muito skills emocionais, né? Sim, teve jovem que virou aí os seus 17 para os seus 19 trancado dentro de casa, que era a fase de transição de uma faculdade, por exemplo. Ele ficou 2 anos ali, então ele tinha 17 para 18, ele entrou na faculdade, quer dizer, ele fez um EAD, não teve contato com ninguém, né, só no EAD, ele ficou 2020, né, 2021, para agora ele voltar a estar tendo contato com pessoas. Então, quer dizer, olha o período que esse cara perdeu. Teoricamente é um período de aprendizado como pessoa. Pra caramba. Né? Faculdade, responsabilidades e tudo mais. Eu acho que não estava dentro de casa, é um único momento que, sei lá, uma grande parte acaba saindo da casa dos pais para morar fora e tudo mais. Exato. E perdeu tudo isso. E acho que isso a gente vai sentir depois lá na frente, né? De novo, a hora que essa galera sai, se forma e tudo mais, é muita pressão, eles têm muitas coisas dentro da cabeça, tanto que hoje lá dentro da Traction a gente trabalha muito essa parte do pessoa. Então, a gente faz um evento de todo o último sábado do mês, esse último chama Gameplay, esse último que a gente fez, a gente trouxe um psicoterapeuta para conversar com o pessoal sobre a cabeça, então como que a gente tem que fazer, como que a gente pode se tratar, o que a gente tem que prestar atenção na gente mesmo, no que está ocorrendo, mostrando que o mundo não Burnout, é total, entendeu? Então, o que pode ser feito, como que pode melhorar, que você tem que conversar com as pessoas, que você não pode ficar guardando tudo para você. E aí a gente está começando a fazer esse trabalho também cultural, né, dentro da empresa, de trabalhar a cabeça do colaborador. Eu entendo que se o meu colaborador tiver com a cabeça boa, já fica muito mais fácil de eu conseguir trabalhar. Exato, perfeito. Né? E aí muito também por faixa etária, né? Hoje, eu devo ter eu e mais 4 pessoas que são acima dos 30, eu já sou dos 40, ok. Acima dos 30 eu devo ter eu mais... Eu não ia falar nada, mas já que você falou... Acabei de 30. fazer. 30 já. Fazem 10. Faz 10 já. Mas, enfim. Mas o restante todo do meu time aí de 60 e tantas pessoas, todos têm até 25, 26 anos. Não tem ninguém mais velho do que isso. Então, a gente tem um corpo ali em torno de 5 ou 6 pessoas que são acima dos 30, o restante... outra forma de trabalho. Total, de comunicação, de cobrar, de one-to-one sempre, né? Toda aquela coisa de, tipo, meio que a gente se vê como pais mesmo, assim, né? Total. Tipo, não, calma, vem aqui. Não, isso não é tão importante. Calma, isso acontece. Da próxima vez que acontecer isso, tenta agir dessa forma, né? Não, total. E outra, eu sempre falo assim, eu brinco e falo que a minha maior preocupação diária é saber que você tem esse monte de gente lá dentro com você, né, na parte comercial, tá todo mundo vive daquilo ali. Então, se o comercial, que é a nossa parte ali, falhar, afeta todo mundo lá. Exato. Então, a gente tem, eu sempre trago isso pro meu time, falo, a nossa responsabilidade como empresa, como negócio dentro da empresa, como time dentro da empresa é muito grande. Porque legal, o que tem aí é o que tá ali.
Só que se a gente não trouxer mais, isso acaba. E eles dependem todos da gente. Então, a gente depende da empresa, mas todos estão dependendo da gente dentro desse nosso trabalho. Então, é uma coisa muito importante dentro da empresa. No final das contas, o que quebra a empresa é falta de cliente, né? Exato. Não é má gestão se está bombando de cliente, não é produto caro se está bombando de cliente, não é produto ruim se está bombando. Não, é você ter ou não ter o cliente. Exato. Acho que esse que é o maior diferencial. Mas E como você criar uma carteira de clientes que seja satisfatória, tanto para o time interno, né? que eu acho que é o maior, né, a maior dificuldade, quanto para o cliente. Exato. E aí fazer esse equilíbrio. Massa. Gu, vamos de clichê agora? Vamos, bora lá. Clichêzaço de podcast, hein? Indicação, mano. O que você tá vendo? O que você viu de livro, de série, de filme? Pode ser do ramo, pode não ser. Cara, sabe aquele negócio que fala, puta, eu achei isso tão massa que eu queria indicar, sabe? Cara, livro, cara, eu tô lendo agora da história do nazismo, que é bem legal, que é o que mostra um pouco aí chama Heil Hitler, que mostra os efeitos das drogas dentro do Terceiro Reich na época, o que acontecia, que era o pervertim, que era nada mais do que metanfetamina, que os exércitos alemães saíam para a guerra total de metanfetamina, que dava fuzil na mão do cara, falava, você não morre. Lenha. Pode ir. O cara tomava 5 tiros, 10 tiros e não caía. Não parava. E Cara, aí, eu vi um negócio ontem até, cara, que a quimioterapia, eu vi até numa série que chama Dropout, que é muito legal, que é a história da Elizabeth Holmes. Lá, você contou, é legal. Muito legal, vale a pena. Que a quimioterapia foi meio que tipo de 2 pesquisadores sádicos lá que começou a injetar gás mostarda nas pessoas. Pra descobrir. Deve ser legal isso aí, depois eu vou ler esse livro. O livro é legal porque não mostra. Ele mostra, na realidade, tipo, o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Bom. BASF, alemã. Bayer, alemã. Então, muito do que aconteceu foi feito pela Bayer. Muitos remédios, de tudo. E o Pervertin é um deles, que nada mais era do que um comprimido de metanfetamina. Que eles davam, os soldados saíam, tinham escondidinho no capacete, no capacete, não sei o que, já tinha os lugares certos onde vinham. Já tinha as doses, eles tinham que tomar a cada 3 horas se fosse fazer uma invasão à noite, cada 5 horas. Umas coisas assim, cara. Você lê e fala, caraca. Não, e depois disso, o impacto que isso gera numa sociedade, né, cara? Tipo, mesma coisa os opioides lá pros americanos, Sim. né? Os caras que voltaram da guerra lá. Não consertou até hoje. Né? Não consertou até hoje. Tanto que, se você pegar na história, a Alemanha invade a França em 3 noites. É isso que eles contam a história. Sem dormir, bem. Sem dormir. Lenha. 3 noites direto. O exército francês precisava dormir. Eles não conseguiam, a hora que eles olhavam, os caras já tinham invadido. Mas é bem legal esse livro, é bem legal mesmo. Chama Heil Hitler. É bem diferente e é uma coisa fora um pouco só do marketing digital. Sim. E a última série boa aí que você viu, cara? Cara, boa foi Dark. Agora eu tenho picado umas aí. Você vai pulando, né? Exato. Série. Dark foi, acho que assim, das últimas que eu vi, a melhor. Mas eu tenho assistido bastante coisas picadas, assim. E eu sou fã de Marvel, né? Então, legal. Você assistiu Pennyworth? Não. Que é a história do Mordão do Eu Batman? vi, eu vi. Indicação aí também. Então, muito eu vi legal. também, isso eu não assisti ainda. Storytelling, o discurso. Puta, é sensacional. Muito massa. Eu assisti agora o Morbius, que foi o último que saiu aí, um dos últimos, né, da Marvel. Doutor Estranho já tinha assistido. Legal. Tô aí, fico nessas. Mas eu sou muito mais musical, né? Bastante, né? Hoje eu assisto documentário. Então, assim, eu gosto muito de documentários, dos gerais. Inclusive, tem um que chama Gigantes do Alimentos. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Do que é isso aí? Gigantes do Alimentos, eles mostram N marcas de alimento, como que eles chegaram a ser o que são, desde o desenvolvimento. Como que o cara surgiu a ideia e tudo que ele enfrentou para conseguir chegar até esse momento lá. Então, tipo, o cara que fazia a pipoca em saquinho do micro-ondas, ele demorou 40 anos para descobrir qual milho que era o certinho para ir lá dentro. Então mostra toda essa história que o cara e a gente compra hoje e acha a coisa mais normal do mundo. O cara demorou 40 anos para descobrir um milho que ficava bom ali dentro. Caramba. E como ele podia fazer com a embalagem para não estragar isso, aquilo. Então esses aí são legais, que eles pegam tipo Hershey, Twix, tipo tem de tudo que você imaginar. Tem Eu lá. vi um tempo atrás também a história, acho que não lembro, acho que é da Elma Chips, né? Que depois é uma fusão, mas começou numa padaria do sul do Brasil que fazia um negocinho lá, biscoitinho. Um biscoitinho que, se eu não me engano, era aquele, tipo um strudel lá, um negócio assim. Daí isso começou a crescer
Isso daí juntou e virou um negócio gigantesco. A PepsiCo veio e levou embora. Isso, exatamente. Que doido. Massa. Gu, Feito. dá pra ficar aqui até 3 dias também, sem anfetamina. Se quiser falar, mano, agora quer falar do documentário? Muito interessante. Obrigadão, obrigado, viu? Eu que agradeço aqui, cara. Obrigado mesmo pela mano. oportunidade de vir conversar, de vir falar. Tô sempre aberto aí para conversar quando quiser. E eu acho que assim, se toda a nossa conversa aqui, se gerar um insight em alguém que assistiu, se gerar uma ideia, né? Se alguma coisa foi transformadora, a gente agregar cumpriu qualquer o papel, coisa, né? Tá ótimo. Acho Massa. que é isso. E se alguém quiser também entrar em contato com a gente aqui, vou deixar nossos contatos ali aqui embaixo. Fiquem à vontade aí. Lembrando, galera da Parlatu, brigadão por mais um podcast da Grow aqui. Vamos que vamos para o próximo. Valeu! Valeu, gente. Obrigado.